Como o Design Thinking pode contribuir no processo de design instrucional? Olá, eu me chamo Wagner Maciel, sou especialista em educação à distância e hoje estou aqui para falar sobre como o Design Thinking pode ser utilizado no processo de criação de cursos e-learning. Caro aluno, o início do ano para os professores é marcado pelo planejamento das aulas que serão realizadas. Cada vez mais, as tecnologias educacionais têm papel importante neste plano, especialmente no contexto de ensino à distância, remoto ou híbrido. Nesta aula, vamos conhecer o design instrucional e entender como o Design Thinking pode ser utilizado no processo de criação de cursos ou aulas à distância. A palavra design pode ser traduzida como projetar, criar ou desenhar, apesar de nenhum destes termos representar completamente o conceito. É bastante utilizada no mundo corporativo como design gráfico, design de interiores, web design ou design de serviços. Já o design instrucional consiste em projetar ou criar um curso aliando conhecimentos de educação e tecnologia em um processo criativo. O objetivo é otimizar o aprendizado, alinhando o processo pedagógico às necessidades dos alunos, professores e das instituições de ensino. O designer instrucional é o profissional responsável por auxiliar os professores na adaptação do presencial para o ensino à distância, utilizando da melhor maneira as tecnologias disponíveis para transmitir conteúdos aos alunos. Com as instituições adotando cada vez mais, por opção ou necessidade, o ensino à distância, torna-se interessante conhecer mais sobre este conceito, para melhorar o uso das tecnologias no processo pedagógico. O Design Thinking é uma abordagem criativa para identificar problemas e desenvolver soluções. Não se trata de uma metodologia com fórmulas definidas e resultados exatos, pois os problemas complexos não se resolvem assim. O Design Thinking propõe uma gama de ferramentas que podem ser utilizadas para resolver problemas de maneira colaborativa. É interessante compor uma equipe multidisciplinar neste processo, para ampliar os pontos de vista sobre o problema. Nesta abordagem, busca-se entender as necessidades dos usuários e os outros envolvidos, os aspectos culturais e os contextos sociais, resultando na criação de uma solução para o problema identificado. O processo de Design Thinking divide-se em 5 etapas. 1. Imersão ou exploração. O primeiro passo no Design Thinking é identificar o problema a ser abordado. É importante desconstruir o que imaginamos ser o problema e estarmos abertos a criar uma nova definição. Nesta etapa, é importante identificar quem serão as pessoas impactadas por este problema e entender o seu ponto de vista. 2. Definição do problema. O segundo passo é interpretar as informações coletadas e redefinir o problema principal a ser resolvido. Algumas ferramentas que costumam ser utilizadas nesta etapa são criação de personas, mapa de empatia, mapa de jornada, matriz SWOT, mapa mental e infográficos. 3. Ideação. A terceira etapa consiste na busca por soluções para o problema identificado. Normalmente é realizada por um brainstorming, onde todos os participantes da equipe dão ideias. Depois, as sugestões são combinadas, compartilhadas e finalmente escolhida a melhor solução. 4. Prototipação. O quarto passo é a criação de uma versão simplificada do produto final, chamada de protótipo. A prototipação pode ser a construção de um produto físico ou digital, o desenho de uma solução, a elaboração de um mapa detalhado do processo, uma simulação ou uma experiência. 5. Testes e melhorias. A quinta e última etapa é a de teste do protótipo que foi construído. O teste pode ser de usabilidade, de tecnologia, de viabilidade, com a opinião de usuários e também
de especialistas. Caro aluno, agora que você já conhece as especificidades do design instrucional e do design thinking, é hora de compreender como este último pode ser utilizado para projetar um curso ou aula que será ofertado na modalidade de e-learning. Vamos lá? Para utilizar a abordagem do Design Thinking no projeto de um curso, é preciso montar um grupo multidisciplinar. A multidisciplinaridade pode envolver professores de áreas de conhecimento distintas, profissionais de tecnologia educacional, da psicopedagogia, do administrativo e, se possível, alunos e familiares. Com a equipe definida, pode-se iniciar o processo colaborativo com a etapa de exploração, na qual deve-se identificar os problemas envolvidos com aquele curso e compreender os pontos de vista e necessidades de cada um. Na etapa seguinte, de definição do problema, é preciso identificar quais as necessidades do público em que o processo pedagógico precisa resolver. Essa definição surgirá a partir das informações obtidas na exploração e servirá de bússola neste processo de planejamento. Após a identificação do problema, inicia-se a etapa então de ideação, na qual o grupo pode fazer um brainstorming de ideias, combinando sugestões para chegar em soluções completas. Ao final, deve-se escolher uma proposta com o detalhamento dos objetivos pedagógicos baseados no problema, da abordagem pedagógica, dos tipos de materiais e mídias disponíveis e na estrutura das atividades, bem como formas de avaliação. Por exemplo, na preparação de alunos para o vestibular e para o Enem, a proposta escolhida foi de utilizar a abordagem da sala de aula invertida, com videoaulas gravadas com conteúdos conceituais para serem assistidos em casa, deixando o momento da aula para tirar dúvidas e fazer exercícios em duplas, com acompanhamento do professor. Também se definiu que seriam realizados simulados mensais do Enem, pois levantou-se na exploração que era a prova mais importante na opinião dos alunos. Com a solução detalhada, chega então a etapa de prototipação. Neste caso, o protótipo pode ser substituído por uma apresentação do projeto à comunidade acadêmica ou escolar, para receber feedbacks e sugestões. Outra possibilidade é fazer uma turma piloto ou um curso mais curto, com o objetivo de analisar a reação dos alunos. Por fim, há o momento de analisar os resultados dos testes de protótipo. Pode-se colher opiniões por meio de formulários de feedback ou com uma roda de conversas ao final da aplicação da atividade, com as respectivas avaliações do aprendizado. O grupo multidisciplinar de designers deve analisar as respostas e pensar em melhorias para aplicar soluções completas ou então repensá-las. Bom, chegamos ao final desta aula. Espero que você tenha conseguido compreender o conceito de Design Thinking e sua relação com o design instrucional. Esta abordagem contribui para a resolução de problemas complexos de maneira colaborativa e coletiva, contando com a participação de uma equipe multidisciplinar e buscando compreender o ponto de vista de toda a comunidade da instituição de ensino. Nos vemos na próxima aula. Até mais!